Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Papo Mix Carreira. Eu sou o Gerson Neto, já tenho aqui comigo o Alexandre Slivnik, ele que é mentor em carreira e sucesso e sempre traz muito conhecimento aqui pra gente, né? Então chega mais a ler, o assunto de hoje é muito atual e interessante. Aí quem nunca se queixou de ter muita coisa pra fazer, não dá conta com um dia tendo apenas 24 horas, sobretudo nos dias de hoje, não é, Ale? Fala aí. Opa, cheguei. Depois de ir na academia, depois de cuidar dos meus filhos, depois de cuidar da casa, depois de trabalhar, depois de estudar, ufa, respirei fundo e cheguei pra gravar o Papo Mix Carreira. Tudo bem, meu irmão? Faça yoga, coma uma maçã, faça yoga, busque os filhos na escola, não dá, né? Não dá conta, né? Pois é, o dia muitas vezes podia ter 48 horas. Olha só que interessante, né? Uma reflexão pra gente começar esse tema. Pra muitas pessoas, aquelas que são apaixonadas por fazerem o que fazem, apaixonadas por viver, o dia devia ter 48 horas. Infelizmente, pra outras, o dia demora pra passar. É aquele que fica torcendo pro final de semana chegar, aquele que torce pro dia acabar, que torce pras férias chegarem, é aquele que vai torcendo pro final do ano e de repente quando vê olhar pra trás a vida já passou e a pessoa não aproveitou. Então nesse Papo Mix Carreira de hoje a gente vai dar dicas práticas de como você pode conciliar. E eu costumo brincar, né, já começar com o conteúdo aqui rapidamente, vou fazer uma metáfora com aqueles pratinhos, né? Sabe aqueles, imagina que você roda vários pratinhos ao mesmo tempo, você pega um palitinho, coloca o pratinho em cima e vai rodando. Você exatamente, você vai equilibrar a sua carreira, você vai equilibrar o seu estudo, você vai equilibrar a sua família. Em algum momento, quando seu pratinho estiver caindo, você precisa ir lá e continuar rodando para que a sua vida ande em equilíbrio. A gente vai falar muitas dicas para vocês nesse Papo Mix Carreira de hoje. Muito bom. E o mercado de trabalho hoje em dia tá assim muito exigente, né? As pessoas precisam ser cada vez mais qualificadas, tem a questão do diploma, tem a questão da experiência, a gente pensa em ter projetos paralelos ali executados. Então, se a gente for pensar ali na vida pessoal, como é que fica? Como é que a gente se mantém saudável em meio a tantas exigências? É possível? É verdade, né? É um desafio e grande, mas eu quero trazer uma reflexão para você que tá ouvindo a gente agora. No mercado atual, já no mundo pós-Covid, é uma realidade onde não importa mais o que você fez ou o que você sabe. O que mais importa é o tamanho da sua disposição para aprender o que você ainda não sabe. Eu vou repetir, não importa mais o que você fez ou o que você sabe, sim o tamanho da sua disposição em aprender aquilo que você ainda não sabe. Então, você precisa sim melhorar o seu currículo, mas você precisa demonstrar interesse, porque muitas empresas estão literalmente investindo, pagando MBAs, pagando cursos no exterior, pagando cursos para que os seus colaboradores evoluam. Porque, claro, quando um colaborador cresce, automaticamente a empresa cresce junto. Mas para isso, não é só a empresa que vai dizer, olha, eu vou investir um dinheiro para que você faça esse curso em Harvard. Na verdade, não é isso. Precisa partir, obviamente, e o mais importante, do interesse da pessoa em se desenvolver. Porque se a pessoa não estiver interessada, não adianta investir o dinheiro que for, que não vai funcionar. Talvez tenha uma coisa de ansiedade também, da gente querer dar conta de tudo, porque, como você está falando, a informação e o conhecimento hoje envelhece muito rápido, né? Então o que a gente está aprendendo hoje, amanhã ou depois, talvez não seja exatamente aquilo, já demanda uma atualização. Então será que também não é sobre essa ansiedade de falar, puxa, amanhã eu vou ter que precisar fazer tudo de novo? E será que eu vou dar conta? Será que seria mais sobre isso? Sim, a ansiedade é um grande problema. Na verdade, para ansiedade, eu uso particularmente no meu dia a dia aqui, na minha vida agitada, corrida, eu uso pausas para mim. Eu mesmo hoje, eu trabalhei de manhã, dei uma palestra, fiz uma outra reunião, escrevi um artigo e eu vi que eu tava chegando no meu esgotamento. Eu tinha que gravar o podcast e eu pensei, não, eu preciso respirar. Eu desliguei meu telefone e fiquei 1h30 simplesmente caminhando na rua e pensando na vida. Então, para que você tenha mais produtividade, muitas pessoas pensam assim, nossa, Alexandre, mas você ficou 1h30 caminhando com o seu celular desligado? Fiquei. Mas você perdeu 1 hora do seu dia? Não, eu ganhei horas mais produtivas em seguida. Então você precisa
principalmente saber o momento de fazer uma pausa para cuidar de você. E uma pausa para cuidar de você não é necessariamente ir pra academia. Claro que isso é importante também. Uma pausa para cuidar de você, eu gosto muito de Domênico De Masi, que diz sobre o ócio criativo, né? Muitas vezes você parar para não pensar em nada e de repente naquele momento que você fica 10, 15, 20 minutos, meia hora sem pensar em nada, vem as soluções dos seus principais problemas. Então faça uma pausa para você, que assim você vai diminuir a ansiedade que o Gerson brilhantemente falou. A gente se permitir também se deixar até inspirar, né? Procurar esse tempo quando a gente fica querendo organizar tudo da maneira mais burocrática, e às vezes a gente sente essa tensão, né? Fala, não, aquele momento ali é da yoga, aquele momento ali é de correr, pensando organizar completamente a vida, e de repente o que você precisa é de fato não pensar em nada, né? Ter esse ócio aí pra se inspirar e buscar novas ideias. E aí... Sim. Chegar a mais resultados, né? Melhores resultados, né? Algumas pessoas trabalham muito melhor com cronograma. Eu acho importantíssimo ter cronograma, mas algumas pessoas... Alguma organização, sim, né? Exato, ter uma mínima organização é importante, mas muitas pessoas não gostam de sair do cronograma. Aí o cronograma atrapalha. Então você precisa ter um cronograma, mas eu mesmo tinha um cronograma hoje, mas eu tava sentindo que eu tava começando a ficar estressado. Eu falei, opa, preciso parar, refletir, cuidar de mim pra depois ter mais energia pra continuar com o meu cronograma. Então, a dica que eu dou aqui agora é que para que você faça a sua gestão do tempo, é que você crie um cronograma, mas se sair do seu controle, não se desespere, porque o desespero vai trazer ainda mais ansiedade. Se sair do seu controle, você pensa assim, pera lá, é algo que eu posso controlar? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você vai jogar futebol com seus amigos. Até em algum podcast anterior a gente deu essa metáfora do time de futebol. Imagina que você vai jogar futebol e você tá muito ansioso ou ansiosa para jogar futebol com os seus amigos, com as suas amigas, e aí de repente você chega lá, tá caindo raio, tá chovendo muito e você não pode jogar futebol. Bom, você tem duas oportunidades. Ou ficar simplesmente frustrado ou frustrada que não vai jogar bola, ou aproveitar aquele tempo pra conversar com seus amigos, ou aproveitar aquele tempo pra ler, ou aproveitar aquele tempo de outra forma. Muitas pessoas ficam ansiosas, por quê? Porque o planejamento não dá certo. E na minha opinião, quando o seu cronograma sai fora de controle, é hora de você repensar e, obviamente, trazer pra você uma reflexão daquilo que você pode melhorar, daquilo que você pode evoluir na sua vida. Então, gente, cronograma é importante? Mas se sair do cronograma, muitas vezes ela fala, nossa, que bom que eu saí. E aí você deixa de lado aquilo e seja feliz fazendo qualquer outra coisa que você decidir. E nesse caso eu acho importante a gente não deixar a coisa se tornar uma frustração, né? E entender as novas oportunidades que podem surgir dali, né? Você ter certa flexibilidade, né, Ale? A flexibilidade é importante, mas muita gente também não gosta de flexibilidade, né, Gerson? Muitas pessoas gostam de rotina. Eu vejo pelos meus filhos. Eu não tenho rotina nenhuma, porque tem semana que eu tô dando treinamentos nos bastidores da Disney, tem semana que eu tô no Brasil dando palestra, tem semana que eu tô viajando pra outro lugar, enfim, a minha vida não tem rotina, mas eu tenho 2 filhos, Beatriz e o Leonardo. O Leonardo ama rotina. Quando a vida dele sai da rotina, ele começa a ter problema na escola, ele começa a ter problema de comportamento, então, pra ele a rotina é importante. Então, na minha opinião, não existe uma regra clara. Tem alguns que gostam, outros que não gostam. O mais importante é descobrir qual é o seu perfil. Se você gosta das coisas mais organizadas, vá atrás. Mas se sair do seu controle, respira fundo e vá em frente. Não se desespere, porque como o Gerson disse, a frustração pode gerar uma ansiedade ainda maior. Entendi. É sentir ali como que a gente se sente melhor, né? Qual que é o melhor ambiente e tá tudo bem, né? Exato. E qual é o ambiente? Qual é o meu escape, né? Eu, tava trabalhando, tava pressionado, eu vou lá pra casa da minha avó, eu vou lá embaixo daquela árvore refletir. Então você, sim, precisa criar uma área de escape. E o mais interessante, eu vou dar uma dica que eu uso na minha vida pra organizar as minhas tarefas aqui. Eu uso a ideia de um semáforo. Então eu tenho lá uma etiqueta vermelha, eu tenho uma etiqueta amarela e uma etiqueta verde. Aquela vermelha é aquela minha prioridade absoluta, que eu tenho que fazer já. Eu não posso deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, aquilo vai me impactar negativamente a
amanhã ou depois de amanhã. Então, é uma etiqueta vermelha. Etiqueta amarela é aquela que você fala assim, bom, essa é uma prioridade, mas nem tanta. Talvez eu possa esperar e fazer isso amanhã. Já a etiqueta verde é aquela que não tem prazo. É aquela que eu posso fazer a semana que vem, que eu posso fazer o mês que vem, mas tá lá, guardado para eu fazer em algum momento. E a partir do momento que a sua vida vai evoluindo, a sua carreira você vai tendo novos desafios, coloque etiquetas. Eu falo etiqueta, não precisa ser etiqueta física, mas o que eu organizo tudo num arquivo, eu pinto de vermelho, de verde e de amarelo, e assim eu vou organizando as minhas tarefas diárias. Tem gente que usa a coisa do post-it, né? Cada um hoje em dia tem o mapa mental ali no computador, tem algumas formas diferentes, né, de se organizar nesse sentido, né? Tem várias ferramentas que ajudam na nossa produtividade, e isso vale não só pro trabalho, tá, gente? Já que o tema do nosso podcast, né, como dar conta de trabalhar, se profissionalizar e ter uma vida pessoal com 24 horas, bom, imagina, né, as pessoas, claro, tem que trabalhar às 8 horas, mas e na hora do cafezinho? Será que é um intervalo? Você pode usar pra escutar o podcast, o Papo Mix Carreira, você pode também usar esse intervalo pra ler um livro, ou de repente, quando você tá voltando pra sua casa, você tá pegando um ônibus, um trem, um metrô, use aquele momento pra estudar, use aquele momento pra se profissionalizar. Hoje tem muitos cursos digitais que você faz no seu tempo, no seu momento. Então aproveite esses momentos de intervalo, esses momentos de ociosidade também, se você quiser, obviamente, para evoluir, se profissionalizar. Mas a partir do momento, e aí uma dica que eu dou, e eu aprendi isso nos últimos anos, quando os meus filhos foram crescendo. A partir do momento que você se propõe a estar com a sua família, esteja de verdade, esteja na sua plenitude. Seja com seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos. A partir daquele momento, tente sim desligar um botãozinho para que você possa viver a plenitude daquele momento com as pessoas que você mais ama. É isso. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aqui em outros episódios, Alexandre, a gente já falou daquela coisa de tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, da quantidade de informações que a gente tem que estar inteirado. A gente começou aqui esse episódio falando de todas as demandas que a gente tem na vida. E durante essa pandemia, alguns psicólogos sinalizaram uma certa síndrome, chamaram de FOMO. Não sei se é bem assim, mas, enfim, significa Fear of Missing Out, né? Na pandemia, que alguns psicólogos trouxeram esse tema, essa síndrome à tona, dizendo que as pessoas estavam sofrendo com medo de estar deixando de fazer ou viver algo. E aí eu tô pensando nisso que você tá falando, né? Serve tanto pra vida pessoal, né, na sua casa, na sua família, quanto no trabalho, né? Já pensou que loucura essa sensação de, nossa, eu tô fazendo uma coisa aqui com a cabeça em outro lugar, né? Tô com a sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. Aqui a minha rede social, timeline tá passando, eu não tô vendo. O meu trabalho eu não sei o que tá acontecendo. Porque é muita coisa, né? É uma loucura isso, né? É uma loucura, mas a internet, ela trouxe essa velocidade que não faz bem muitas vezes. E eu quero fazer uma reflexão aqui. Eu quero que você que tá ouvindo pense: qual é a última coisa que você faz antes de dormir? Para a grande maioria das pessoas, é olhar o seu celular, checar seu WhatsApp, checar suas redes sociais, aí deixa o celular de lado e dorme. E aí acorda com o alarme do celular. E qual é a primeira coisa que você faz normalmente quando você acorda? Deixa eu ver o meu celular, ver as mensagens que chegaram de madrugada. Notificações. Exatamente, vai ver as notificações. Infelizmente, essa é uma realidade de grande parte das pessoas. E aí, essa história do FOMO é uma realidade, por quê? Porque muitas pessoas acabam sofrendo porque elas são cobradas por isso. E eu vou dar um exemplo, eu li um estudo em um artigo, se eu não me engano, há 2 meses atrás, sobre essa aceleração do WhatsApp. Que ela não é positiva, ela faz mal para as pessoas. Eu uso, tá? Eu vou falar, eu faço a minha culpa aqui também, porque é uma ferramenta. Tem gente que manda podcast, que não manda áudio de WhatsApp, né? E aí você tem lá um áudio de 4 minutos, eu vou colocar vezes 2 e vou escutar em 2. Mas qual é a mensagem que você tá mandando pro seu cérebro? Que você está acelerando aquela percepção. Verdade. E automaticamente vai gerando o quê? Ansiedade em você. E aí essa ansiedade é perigosa, ela pode virar depressão. Então o FOMO, para mim, é algo muito interessante para que nós possamos estudar o nosso comportamento diante dessa velocidade que o mundo hoje exige. E hoje, eu falo por mim e falo pelas pessoas que eu convivo, as pessoas são pressionadas no WhatsApp. Se elas não respondem em 2 minutos, as pessoas já cobram. Eu vi que você tá online, mas espera lá, eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu preciso dar um tempo para mim, dar um tempo para outra pessoa, para respeitar a individualidade. Tem aqueles que são mais agitados
e aqueles que são mais calmos. Então que possamos respeitar a individualidade de cada um. E sobretudo a gente ter tempo de refletir nas coisas, né? Essa coisa de ouvir o áudio 2 vezes, às vezes a gente não tá mais nem refletindo sobre o que a gente tá ouvindo mais, né? Sobre qualquer outra informação que a gente tá vendo ali. A gente quer consumir tudo e ao mesmo tempo não consome nada, né? Já estão fazendo alguns pensadores estão fazendo essa sinalização, essa observação, né? De você saber tudo e ao mesmo tempo não sabe nada, né? Gerson, você falou uma coisa que eu ri agora porque eu vou contar uma curiosidade minha. Aliás, isso eu não contei pra ninguém, é exclusivo aqui no Papo Mix Carreira. Olha aí. Eu, sempre que mando um áudio, eu me escuto depois que eu mando. E é verdade. Não é porque eu gosto da minha voz, não é isso. Não, eu tô rindo porque eu me identifiquei já com a sua fala. Pois é, mas olha que interessante, eu aprendo muito com aquilo que eu falo. Por quê? Eu mando um áudio de 2, 3 minutos, às vezes, pra minha equipe, pra explicar um conceito. E eu me escuto pra saber se aquele conceito faz sentido pra mim.